O primeiro dia do Enem 2022 passou e eu estou fazendo esse vídeo para falar para você o que eu achei desse primeiro dia de prova. Eu vou fazer essa análise comparando principalmente com a prova do ano passado, do Enem 2021. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste, o canal em que você aprende como estudar para o Enem e como acertar mais questões. Primeiro, vamos começar falando da prova de linguagens. Eu sempre achei a prova de linguagens um pouco mais chatinha por causa da quantidade de texto e também do tamanho desses textos. Até por causa do tipo de interpretação textual que é um pouco mais subjetiva, digamos assim, do que as provas mais tradicionais. Comparando o Enem 2022 com o Enem 2021, a prova de linguagens teve um pouco menos ainda de conceitos. A prova já é predominantemente composta por textos e interpretação, e dessa vez ainda teve mais interpretação que do ano passado. O padrão de possuir muitos textos e textos grandes acabou se repetindo, que com certeza causou cansaço na maioria dos candidatos. A prova de ciências humanas acabou repetindo o padrão do ano passado de ter grande parte de interpretação. Dessa forma, poucas questões exigiram diretamente do aluno o conhecimento de conceitos decorados diretamente. Ou seja, na prova de humanas, muitas vezes a resposta não estava diretamente nos textos. O que o aluno teria que fazer? Ele teria que entender o texto e relacionar com o conhecimento prévio de contexto de uma época específica, por exemplo, da história, e assim conseguir saber qual que seria a questão correta. Então veja que é diferente daquela forma direta de cobrar os assuntos dos conceitos das provas tradicionais. O Enem busca que o aluno saiba um certo contexto. Então essa tendência que acabou acontecendo muito no Enem 2021 se repetiu no Enem 2022. Já naquelas questões em que os conceitos foram cobrados de forma mais direta, é possível perceber as questões de geografia e de filosofia, principalmente de geografia física, em que o aluno realmente teria que saber os conceitos para conseguir responder às questões. E é justamente por isso que eu sempre falei para os meus alunos terem uma atenção especial com a geografia física, porque o Enem costuma cobrar esses assuntos de geografia física de uma maneira mais decorada mesmo, de você ter que saber os conceitos. Sobre o tema da redação foi o seguinte: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os textos motivadores do ano passado trouxeram até um pouco mais de confusão para os alunos, a ponto de os alunos não saberem exatamente qual seria o problema relacionado à ausência de registro civil. Já os textos motivadores desse ano ajudaram os alunos a saberem quais eram os conceitos envolvidos com esses povos originários. Quem eram esses povos? Eram somente indígenas? Não. Havia uma maior caracterização, isso ajudava muito o aluno a se direcionar durante a produção do texto. Quanto ao assunto, eu achei um assunto menos difícil que o do ano passado, porque quando se falava em registro civil, era algo que estava um pouco fora da realidade dos alunos e também não era muito tratado na mídia. Já quando se fala em povos originários, apesar de a mídia não falar diretamente sobre isso, fala-se mais em indígenas, é possível estender esse entendimento de como funcionam os povos indígenas aos povos originários, principalmente em relação à sua cultura, à sua relação com a terra, que é uma característica comum a esses povos. Agora vamos fazer uma análise das palavras-chave, as principais partes que o aluno deveria ter cuidado em relação a esse tema. Nota-se 3 partes principais. A primeira é em relação a desafios, que já é algo inerente ao Enem, inerente à prova de redação. Quando se fala em desafios, você tem que pensar em problemas. A segunda parte se refere à comunidade e povos originários. Então aqui a gente vai pensar em quê? Indígenas, quilombolas, pescadores, entre outros povos. Na terceira parte a gente vê valorização, em que o aluno teria que prestar atenção nos fatores que estão impedindo a valorização desses povos. A espinha dorsal do texto deveria ser a seguinte: por quais motivos há uma desvalorização desses povos? E o que seriam esses motivos? São justamente a parte 1 desse tema, que é desafios. E eu também vou trazer agora para você alguns possíveis problemas ou causas principais que você poderia ter utilizado na sua redação. O primeiro fator é o educacional. Seria possível explorar conceitos relacionados à educação. Por exemplo, conscientização e preconceito. Como é possível valorizar algo que você não conhece? Ou então, como é possível valorizar algo que você conhece de maneira errônea, conhece através de preconceitos? Logo, o papel educacional é de fundamental importância para esse tema. Como causas, podemos citar aqui o ensino escolar, fatores midiáticos e políticos. Outro fator que poderia ser explorado é o fator de negligência governamental. Aqui seria possível ir pela linha do aspecto territorial, que é muito interligado à cultura desses povos, que inclusive foi falado nos textos motivadores. Por exemplo, a não garantia de terras corrobora a desvalorização dos indígenas, já que o modo de vida, a cultura indígena está muito interligada com essas terras. Logo, privar os povos originários da posse e também da preservação das suas terras significa desvalorizá-los. Como casos relacionados, podemos citar fatores políticos, invasão ilegal de terras,
grilagem, desmatamento e falta de fiscalização. Como possíveis soluções, podemos citar a melhoria e o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e proteção desses povos, além de maior atenção por parte das mídias e investimentos estatais. A minha conclusão em relação a esse primeiro dia de Enem foi a seguinte: ele seguiu os padrões que o Enem costuma seguir, principalmente em relação ao do ano passado. O tema de redação foi um tema mais fácil de ser feito, digamos assim, e os textos motivadores ajudaram bastante. E agora eu quero saber de você o que você achou desse dia 1 do Enem 2022. Coloque nos comentários o que você achou do tema de redação e também o que você achou das provas objetivas, quais ideias você colocou na redação. Lembre-se também de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal, porque assim você vai me ajudar e também vai receber todas as novidades que vão te ajudar com certeza a ir melhor no Enem. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.